A todo vapor aqui às 11h04 do Ponteiro, a gente vai diretamente dar uma bela de uma repercutida agora com o nosso país vizinho, com os hermanos, comentar de uma grande polêmica que el peluca Javier Milei, presidente argentino, está protagonizando. Mais uma, ele que determinou a demissão do subsecretário de esportes do país, o Julio Garro. O Garro havia cobrado Messi e os jogadores da seleção multicampeã por um pedido de desculpas após um canto racista em um jogo na última segunda-feira, em celebração ao título da Copa América. Na noite de ontem, o gabinete de Milei publicou uma mensagem numa rede social comunicando a demissão. Abre aspas. A presidência informa que nenhum governo pode dizer o que comentar, o que pensar ou o que fazer à seleção argentina, campeã mundial e bicampeã americana ou qualquer outro cidadão. Por isso, Julio Garro deixa de ser subsecretário de esportes da nação. Meus amigos. Zé Maria, já falei aqui no Morning mais de uma vez, Javier Milei faz das suas mitadas e lacradas um método de governo, né? A pirotecnia é o elemento essencial. É a forma de manter sua base constantemente mobilizada, mas claro que também a lógica de intervir num tema como esse é a mesma de não ir para a reunião do Mercosul, vir participar do CIPEC ao invés, né? O risco é perder a mão, né, Zé Maria? Vamos combinar que passar pano para racismo passa de qualquer limite do politicamente incorreto. Olha, Marinho, nós estamos numa fase de transição, saindo daquela ideia de que o que acontece num campo de futebol, o que acontece no estádio, fica por ali e se pode cometer crimes, que isso é crime, né? E pronto. E fica ali, é esporte, faz parte do esporte. Não é. E essa transição está sendo feita, com a punição, inclusive, aqui no Brasil, de argentinos que vieram participar de jogos de futebol. Mas, assim, centrando na política, o Milei foi eleito com um discurso assim, tomou posse com um discurso assim e continua com o mesmo discurso. É a separação radical do Estado da vida do cidadão. É o que aqui o ex-presidente Jair Bolsonaro falou de tirar o Estado da cacunda do cidadão. Lá ele leva a sério, ou seja, o Estado tem uma função de regulamentação, de coordenação e pronto, não passa disso. A seleção argentina é que leve a vida dela e a justiça e a seleção que decidam o que fazer com esse episódio. Então, o discurso do presidente argentino é o de sempre, de que o Estado não deve se meter nesse tipo de atitude, né? Mas, na verdade, é a política, né? E a política se mistura com a economia, com justiça, com tudo. E ele está colocando na Argentina um novo posicionamento. A partir de agora, dessa demissão, todos os ministros, secretários e assessores vão se atentar, que é uma demissão muito bem colocada ali no sentido de ensinar o governo a não se meter na vida do cidadão e da justiça. Nem dizer quem está certo, nem dizer quem está errado. O governo deve cuidar do governo e da regulamentação geral e do bem-estar. Boa, Zé Maria, sempre preciso, sempre trazendo uma visão experiente e completa aqui para você que está sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show segue a todo vapor. A pauta da vez é o movimento do governo de Javier Milei na Argentina da demissão sumária, sem pensar duas vezes, do seu secretário de esportes, né, depois dele ter repreendido vários membros da seleção argentina, comemorando lá o título da Copa América e entoando um canto com um teor racista contra a França. Confere, Pepe. Não, exatamente. O canto da Argentina, depois de ganhar a Copa América contra a França, foi algo assim bizarro, né? Eu entendo que não tem que ter tolerância para ato racista, não. E o subministro de esporte, né, do Milei, ele trabalha com o esporte da Argentina. E eu sinto que ele é, querendo ou não, o porta-voz do esporte dentro da Argentina. Então, isso mancha a Argentina. Isso mancha a história da Argentina. Isso mancha a vitória da Argentina na Copa América. Isso mancha a Argentina para o mundo. Então, se fosse por política, o Milei deveria fazer eco às palavras do secretário de esporte e não demitir o secretário de esporte. É bom lembrar que a Argentina, no século XIX e XX, passou por um processo de branqueamento da população. A Argentina, no século XIX, tinha 50% da população negra, mas por conta de políticas de Estado buscando branqueamento, seja porque durante as guerras da independência
e da guerra do Paraguai, né? A Argentina colocou os negros sem nenhum tipo de treinamento no fronte da guerra e dizimou parte da população negra, seja porque depois da abolição da escravatura, né, os negros foram empurrados para as favelas, fazendo com que eles morressem mais cedo por falta de cuidado, e seja porque passou por processo de branqueamento também. Então a Argentina deve sim explicação para o mundo por ter feito esse processo de branqueamento. E quando o argentino ganhou a Copa América, faz um canto racista, assim, um canto misógino, sim, porque até falou das mães angolanas, dos jogadores da França. Isso, a Argentina, com política de Estado, deveria se colocar contra e mostrar para o mundo que não é tão racista assim. Há de se condenar, não tem rodeios aqui, mas também nós aqui no Morning Show não temos memória curta. A gente lembra bem quando Alberto Fernandes, Zé Maria, antes da gente se despedir, o próprio disse, né? Ele, claro, membro da esquerda peronista argentina, ele é o antecessor de Javier Milei no cargo, disse que os antepassados brasileiros saíram das selvas, enquanto os antepassados argentinos chegaram de barco no solo argentino. Então, pelo visto, o racismo na Argentina é ambidestro, meu caro Zé Maria. Pois a história produz exemplares e ensinamentos que nos assustam, né? Se a gente for olhar uma frase assim, falar do Brasil, que é uma frase preconceituosa, e muitos europeus acham que a capital do Brasil é Buenos Aires, e que nós aqui andamos de toga, enfim, que o Brasil é uma floresta. É falta de conhecimento mesmo da Europa e até dos Estados Unidos. Agora, nossos vizinhos aqui, falar de antepassados nossos, nós somos um povo maravilhoso, soma de várias culturas e de uma miscigenação muito rica. E isso é bom, isso é muito importante. Quem lê o Daci, a história do povo brasileiro, vai entender o porquê do povo brasileiro ser tão positivo, tão criativo, exatamente por conta dessa mistura, dessa miscigenação, que é, sim, muito positiva. E o Fernandes, porque era da esquerda, não tem problema, ele pode falar, né? Agora, fosse o Milei, era fuzilamento. Bom, Zé Maria, obrigado demais pela sua presença aqui, ilustre nesse novo Morning Show, claro, portas mais do que abertas, sempre brindando aí com todo o conhecimento e toda a sua experiência. Valeu, mestre, obrigado. Seguindo adiante, então, aqui com o nosso Morning Show. Meus amigos, o Zé Maria colocou muito bem, né? Claro que a gente tem o fator da mestiçagem, é um dos grandes trunfos do Brasil, mas cada país com as suas chagas, cada um com as suas configurações étnicas, com o seu passado, enfim. O que você acha, Mano Ferreira? Complementando e a gente já segue em frente. Seguinte, racismo é coisa de babaca. Sim. Isso precisa ser dito e repetido todas as vezes. E nesse episódio, o governo Milei presta um grande desserviço à causa da liberdade, porque é preciso compreender que a defesa da liberdade tem duas camadas. Imagine o seguinte, um empreendedor que vende uma camiseta. É uma postura liberal, correto? E se essa camiseta for do Che Guevara? Ou seja, tem duas camadas. Você tem a camada formal e a camada substantiva. Uma coisa é você dizer que, de fato, não cabe ao governo dizer o que as pessoas devem dizer. O governo não é controlador das opiniões, que devem ser livres numa sociedade. Isso é uma coisa. Outra coisa é a defesa cultural de que você precisa ser uma sociedade tolerante a toda a diversidade. Então, o governo não deveria ditar o que os jogadores devem ou não dizer, mas não poderia titubear em defender com clareza que o racismo é intolerável e que toda a diversidade deve ser aceita na sociedade argentina e em qualquer parte do mundo. O próprio Darcy Ribeiro, que foi mencionado pelo Zé Maria Trindade, David de Tarso está aqui com a gente, nosso especialista em segurança pública, sempre presença cativa aqui no nosso Morning Show. Obrigado pela presença. Vários temas aí do seu métier, a gente vai estar trazendo já. Mas o próprio Darcy Ribeiro, que o Zé Maria citou, disse em determinado momento que o Brasil seria a nova Roma. E, claro, Roma, naquele dado momento do mundo, era a concentração da maior miscigenação do mundo. O mundo se encontrava em Roma. E isso, claro, exaltando esse traço nosso. Mas os argentinos sempre exageram na dose, e muito, nesse departamento. O que você achou?
Exatamente, Marinho. Muito bem lembrado também, a histórica, a parte da história, né? Mas sabe o que eu vejo também na internet? Algumas atitudes de jogadores que são negros, e aí, claro, às vezes ele não tem uma atitude adequada, mas muitas vezes ele é penalizado pelo fato de ser uma pessoa preta. Então, não cabe o racismo diante dos dias de hoje, e realmente todas as vezes essas atitudes, esses atos, eles têm que ser condenados, porque não há espaço para isso mais. A gente vê que ainda as pessoas vê alguma situação de uma pessoa que é negra e aí acaba condenando a atitude com atos de racismo. Isso também não deve ser tolerado. A ver, fica aí a discussão em aberto, né? Mais uma medida polêmica de Milei, a ver como que isso vai repercutir globalmente, se é que vai, ou se ele só vai seguir hasteando a bandeira da defesa incondicional aí da liberdade de expressão. A ver, a ver.